Vamos dar início aqui ao nosso novo capítulo. Agora nós vamos falar, depois de finalizar a parte de memória principal, nós vamos falar de uma parte muito importante que é relacionada à memória virtual. A memória virtual vai nos possibilitar expandir e utilizar os nossos programas além da capacidade da memória física. Se a gente fosse utilizar somente os programas do tamanho que é a nossa memória física nos computadores, nos sistemas computacionais como um todo, seria impraticável, pois imagine que você tem um programa que ele tem 4 GB de tamanho lá no disco. E esse mesmo programa ele tem que ir todinho, completo, para a memória principal, para a memória RAM. Vamos supor que ela tenha aí também 4 GB de tamanho. As contas não vão bater, até porque não é só aquele programa que vai estar na memória principal. Vai ser ainda o sistema operacional, todos os recursos necessários para que o sistema operacional controle aquele programa. Então, não é exatamente 4 GB que vão estar livres lá. Então, para isso, nós precisamos expandir a nossa capacidade de forma virtual. Criar áreas, criar sistemas, criar algoritmos necessários para que a gente possa haver trocas de informações mais elaboradas e com uma capacidade de processamento e de armazenamento maior, utilizando aí a memória virtual. Então, existem várias estratégias de gerenciamento de memória, em que deve manter simultaneamente muitos processos em memória para permitir multiprogramação. Então, a memória virtual, né, é uma técnica que permite a execução de processos que não estão completamente na memória. Então, a parte daqueles programas, eles vão estar apenas lá quando eles forem requisitados. Então, os programas podem ser maior que a memória física. Isso a gente vê na prática, no dia a dia, quando a gente utiliza qualquer software um pouco mais grande, um jogo, a gente utiliza nos nossos computadores. Não é fácil de implementar e pode degradar substancialmente o desempenho se for empregada de forma descuidada. Então, a memória virtual ela é um recurso muito interessante, muito bom, porém, ela tem que ser utilizada de forma controlada. Então, a memória virtual pode ser implementada de duas formas, utilizando a paginação sobre demanda ou a segmentação sobre demanda. São dois conceitos que nós vimos já anteriormente, paginação e segmentação, e eles vão ser utilizados aí a partir do momento que eles forem necessários, ou seja, sob demanda. Então, a instrução e execução deve estar na memória física. O que é que está sendo realmente utilizado naquele programa, uma classe lá, uma API de um software que você está desenvolvendo, está sendo utilizado naquele momento pelaquela aplicação, então ela vai estar na memória o que for necessário dela, não necessariamente ela por completo. Então a ideia é que todo espaço de endereçamento lógico esteja em algum momento no espaço de endereçamento físico. Então, continuando, a tarefa de programar muito mais fácil, a tarefa torna, a memória virtual torna a tarefa de programar muito mais fácil. Ela vai facilitar a vida dos programadores porque eles não precisam se preocupar com a quantidade de memória física disponível. Ele vai se preocupar com outras coisas, como resolver problemas de lógica, problemas de acesso, mas não problema de que vou ter que programar aqui essa quantidade de linha X de código e ela não pode ocupar mais de que 3 megas, aí a quantidade total da minha aplicação. Dependendo da aplicação, claro, mas hoje em dia você faz isso não com essa preocupação específica da quantidade de memória, mas da quantidade de memória que aquele aplicativo vai utilizar. Então, o espaço de endereçamento virtual de um processo diz respeito à visão lógica ou virtual de como ele é armazenado na memória. Esse quando se trata de espaço de endereçamento virtual. Ele começa no zero e permanece na memória em memória contínua. Assim ele vai permanecendo até que venha outro processo a ser requisitado por ele ou tomar o lugar dele. A responsabilidade da MMU, lembrando lá que nós vimos a MMU, né, a nossa gerenciador de memória, unidade de gerenciamento de memória, nossa MMU, mapear páginas lógicas em quadro de página físico em memória. Então vai fazer aquela conversão de páginas que estão sendo geradas pelo processador em quadros de página física na nossa memória principal. Então, como é que ocorre aqui
a memória virtual maior que a memória física, né? Então, nós temos aqui a memória virtual, com a quantidade enorme aqui de páginas, tá? E ela vai fazer um mapa para a memória principal. Todos os programas todos os processos que estão sendo utilizados vão ser mapeados para regiões onde eles estão na memória principal. Quando ele sair daqui da memória, do mapa da memória, passar pela memória principal e for até o disco, ele vai saber direcionar para lá e vai pegar o processo que vai ser requisitado. Por exemplo, a parte de um software que vai estar na memória principal, ele vai fazer referência a uma parte do software que está no nosso disco de armazenamento, e assim ele vai poder executar não necessariamente por completo o programa inteiro na memória física, aqui na nossa memória física. Ele vai executar as partes que estão em execução naquele momento. Só lembrar que a memória principal é a nossa memória de trabalho, né? Então tudo que está rodando, o programa que está rodando no seu computador está lá na memória física, porém fazendo referências a páginas, a partes do programa na memória virtual quando elas forem requisitadas, tá? Então, o compartilhamento utilizando a memória virtual. Pode acontecer de existirem bibliotecas compartilhadas. O que seria isso? Por exemplo, eu estou rodando aqui o Adobe Reader, né? O Acrobat Reader. E ao mesmo tempo, no Windows existem as bibliotecas DLL, por exemplo, de utilização de ambiente gráfico do próprio Windows. Enquanto eu estou utilizando esse programa do Adobe Reader, essa mesma biblioteca está sendo de parte gráfica, dessa parte bonitinha, né, deixa as janelas bonitinhas do Windows, ela está sendo utilizada por outras aplicações, que eu posso abri-las, posso abrir o PowerPoint aqui, posso abrir o Firefox, aí vai utilizar um modelo muito parecido de janelas, porque estão utilizando as mesmas bibliotecas e elas vão ser compartilhadas. Então, diversos programas podem utilizar as mesmas bibliotecas de forma compartilhada, sem ter o que repetir isso tudo, ou copiar e colar isso tudo na memória. E existe aí o que a gente chama de paginação por demanda, tá? Na paginação por demanda, como dito, para execução é necessário que o programa seja transferido do disco para a memória. E como a gente havia falado também anteriormente, como a memória tem uma capacidade finita e a quantidade de programas que nós temos também é finito, porém, se somar todos eles, o tamanho deles em bytes, em mega, em gigabytes do nosso disco, vai ser bem maior do que a memória principal, a nossa memória RAM. Então, o que é que se pode fazer? Na paginação por demanda, a gente pode fazer o quê? Carregar todo o programa de uma vez, o que não poderia ser necessário, né? Pode não ser necessário ter todo o programa sendo executado no mesmo momento, só pedaços deles, parte dele. Então, a estratégia é justamente fazer a paginação por demanda, que é carregar páginas somente quando forem necessárias. Aquele conceito que nós vimos lá de memória principal de páginas vai ser bastante frequente aqui, porque as páginas vão ser encaixadas em quadros na memória principal e vão ser utilizados para executar os programas, mesmo sem que o programa esteja completamente na memória, utilizando aí a memória virtual, utilizando paginação por demanda. Então, páginas que jamais são acessadas, jamais são carregadas na memória física. Não tem para que eu pegar páginas que estão lá no meu disco, trazer elas para a memória principal, se elas não vão ser utilizadas. Isso é desperdício de espaço, de tempo e de processamento. Tanto na paginação por demanda, a gente tem o lazy swap, que é justamente a troca, o swap preguiçoso, mecanismo de permuta preguiçoso. Nunca traz uma página para a memória, a menos que ela seja necessária. Então é uma forma da paginação por demanda. Então, um swapper que liga com páginas é chamado de paginador. Então, ao invés de chamar esse lazy swapper, nós vamos utilizar o termo de paginador, que ele vai trazer páginas de acordo com que elas forem sendo requisitadas para a memória. Então, nós temos aqui, transferência de memória paginada para o disco. Nós temos um programa aqui na memória principal, né? Ele foi requisitado aqui, requisitou-se a página 17, 18 e 19, que está no nosso disco, aqui, e levou somente as 3 que foram necessárias aqui. Foi inserido na memória as 3 páginas que foram requisitadas. E o programa A, depois vai ser removido as páginas
e elas vão voltar para o disco nos seus respectivos locais de origem. Então aqui nós temos essa troca, de acordo com que as páginas forem sendo solicitadas, elas vão ser inseridas na memória principal de forma por demanda. Então, na paginação por demanda, para distinguir páginas que estão na memória e no disco, é necessário um suporte de hardware. Então, o hardware vai entrar aqui como forma de auxiliar na paginação. Então, associa-se um bit de validade. Esse bit vai ser bastante útil para a entrada de tabela de paginação. Então, o V vai ser na memória, o bit válido, e o bit I, que vai ser o bit inválido, vai ser fora da memória. Quando eu tiver o bit V, ele vai dizer que aquela página está na memória. Quando eu tiver o bit I, ele vai estar fora da memória ou não faz parte do espaço lógico. Então, a página necessária ela vai ser referenciada. A referência se torna inválida, aborta a execução, porque não encontrou a página, né? Está fora da memória, a página é carregada. Ele vai fazer essa verificação. Tá? Então, vamos continuar. E aqui tem a execução. Nós temos a memória lógica, a tabela de páginas, os quadros que estão livres, ó, o quadro 4, 6 e 9. Nós temos os bits, vou até dar um zoom aqui, né? Nós temos os bits, que vão dizer respeito aí quem é que está em estado válido ou inválido. Nós temos V, ó, VI, VI, VI. Então, ele vai ser resgatado. Nós temos o quadro 4, aqui, ó. Quadro 4 vai levar a página A. Então, está válido, está na memória. E nós temos o bit 6, ele também está válido, vai estar aqui na memória física. E o bit V aqui, está, o estado do bit é V. O quadro 9, então vai estar aqui a página F, que estava aqui na nossa memória, vai ser carregada na memória principal. Assim como as memórias que vinham ser, as páginas que vinham ser requisitadas no disco principal. Tá? Então aqui é a representação da paginação por demanda, utilizando os bits de validação. Inicialmente as entradas são setadas em I. Todo mundo começa em I, né, que é bit inválido. Durante a tradução de um endereço, o bit vale I, o bit que vale I, né, causa falta de página ou page fault. Então causa uma exceção para o SO, causa aí um problema relacionado a procurar uma página que não está referenciada na memória. Vai referenciar um endereço que não existe, que está inválido ou não está sendo utilizado. Tá? E aí a falta de página, o page fault, que também é uma forma utilizada na literatura, nós vamos ver agora.